Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, nesse dia 27 de junho, terça-feira, a Igreja celebra a memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Esse homem de Deus nasceu em 370, levou uma vida monástica, foi ordenado sacerdote, acompanhou seu tio, que era bispo de Alexandria, de quem foi sucessor no episcopado em 412. Combateu energicamente as doutrinas de Nestório e teve um importante desempenho no Concílio de Éfeso. Escreveu muitas obras de grande erudição para explicar e defender a fé católica. Morreu em 444. Quero partilhar contigo hoje a segunda leitura do ofício das leituras da liturgia das horas, das cartas de São Cirilo de Alexandria, bispo. Defensor da maternidade divina da Virgem Maria, causa-me profunda admiração alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Essa verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem essa expressão. Assim, fomos também instruídos pelos santos padres, em particular, Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória. Na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa e Consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Vejo-me obrigado a citar aqui suas palavras, que têm o seguinte teor: a Sagrada Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade e característica afirmar de Cristo Salvador essas duas coisas: que Ele é Deus e nunca deixou de o ser, visto que é a palavra do Pai, seu esplendor e sabedoria, e também nesses últimos tempos, por causa de nós se fez homem, assumindo um corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus. E continua mais adiante: houve muitos que já nasceram santos e livres de todo o pecado. Por exemplo, Jeremias foi santificado desde o seio materno. Também João, antes de ser dado à luz, exultou de alegria ao ouvir a voz de Maria, Mãe de Deus. Essas palavras são de um homem inteiramente digno de lhe darmos crédito sem receio e a quem podemos seguir com toda segurança. Com efeito, ele jamais pronunciou uma só palavra que fosse contrária às Sagradas Escrituras. De fato, a Escritura verdadeiramente inspirada por Deus afirma que a palavra de Deus se fez carne, quer dizer, uniu-se à carne dotada de alma racional. Portanto, a palavra de Deus assumiu a descendência de Abraão e, formando para si um corpo, vindo de uma mulher, tornou-se participante da carne e do sangue. Assim, já não é somente Deus, mas homem também, semelhante a nós, em virtude da sua união com a nossa natureza. Por consequente, o Emanuel, Deus conosco, possui duas realidades, isso é, a divindade e a humanidade. Todavia, é um só Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Filho, por natureza ainda
que ao mesmo tempo Deus e homem. Não é apenas um homem divinizado, igual àqueles que pela graça se tornam participantes da natureza divina, mas é verdadeiro Deus, que para nossa salvação se tornou visível em forma humana, conforme Paulo testemunha com as seguintes palavras: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Queridos irmãos e irmãs, temos aqui, nessa segunda leitura do Ofício das Leituras, aquilo que São Cirilo de Alexandria vai escrever. É interessante perceber que não é criação da igreja, que não é coisa desse ou daquele que é mais devoto ou menos devoto, mas é doutrina sagrada e evidente. Logicamente não se pode contestar. Se eu nego que Maria é mãe de Deus, eu nego a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí nós temos um grande problema. Por isso, é preciso prestar atenção naquilo que a igreja ensina. A igreja ensina baseada nas três realidades que a sustentam: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A Escritura Sagrada quer dizer a Bíblia, a Palavra de Deus. A Sagrada Tradição são os costumes que foram transmitidos ao longo dos tempos por aqueles que abraçam e vivem a fé. E o Sagrado Magistério, que é a interpretação autêntica dos costumes sagrados e da Sagrada Escritura, feita pelos bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, o Colégio Apostólico, dá então essa interpretação. Queridos irmãos, possamos nós viver bem a nossa fé, aderindo à doutrina sagrada e nos esforçando para crescer na virtude. Que São Cirilo de Alexandria interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que suscitastes em Alexandria o bispo São Cirilo para proclamar Maria Mãe de Deus, dai aos que professam a maternidade divina serem salvos pela encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa você minha bênção aqui do Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Guarinos, onde rezo por todos vocês. Estou aqui nesses dias em missão, nessa abençoada romaria. O Senhor os abençoe e guarde pela intercessão da Virgem da Penha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã, com a graça de Deus.